Olá, sejam muito bem-vindos ao LIP. Meu nome é Paula Caeiro. Meu nome é Laís Tsugami. Hoje a gente vai falar de um tema muito pedido, um tema muito legal, assim, queridíssimo, das famosas, né? Super popular ali de procedimento cirúrgico nos consultórios dos cirurgiões plásticos, que é a lipoaspiração. Bom, vamos começar. Já vou perguntar como que esse procedimento foi... como é que começou, né? Qual que é a história desse procedimento? Bom, a lipoaspiração ela foi inventada por um cirurgião francês. E a história é assim, tinha uma atriz famosa, segundo ele mesmo que contou essa história, que ela tinha um lipoma. Pra quem não sabe, lipoma é uma bola de gordura nas costas. E ela queria usar vestido com decote nas costas, mas ela não podia. E ela pediu pra ele tirar esse lipoma. Só que ele falou que não conseguiria fazer essa excisão, que a gente chama, né? Retirada dessa bola de gordura, que é o lipoma, sem fazer uma cicatriz. Então, para tirar o lipoma, ele faria o corte e tiraria. Só que ela não queria cicatriz de jeito nenhum. Então, ele pensou em colocar uma cânula por um buraquinho, quebrar aquela gordura e depois aspirar. E aí que surgiu a lipoaspiração. Naquela época, ainda faziam a lipoaspiração que a gente chama hoje de seca, que é você colocar a cânula e quebrar a gordura e aspirar. Só que desse jeito sai pelo menos 30% é sangue. Então, por exemplo, você tira 1 litro da paciente com essa técnica seca, em torno de 330 ml vai ser de sangue. Então, por conta disso, começaram a fazer a técnica úmida e superúmida, que é injetando soro com adrenalina e às vezes algum anestésico para fazer uma vasoconstrição, que é os vasos eles diminuem o calibre e daí por isso sangra menos. Mas aí o lado não tão bom de fazer a técnica úmida e superúmida é que distorce um pouco da anatomia. Então, pensa, se a paciente está ali deitada, a gente injeta, sei lá, meio litro de soro com adrenalina e tudo mais. Ela já vai ficar um pouco mais inchada. Então, a gente perde um pouquinho do parâmetro. Mas hoje em dia, eu não conheço nenhum cirurgião que ainda faça lipoaspiração seca. Uhum. Por conta da... Vai perder muito sangue, né? Uhum. E também quando injeta, depois quando tira esse volume, nem todo o que foi tirado é gordura, né? Retira-se também esse líquido, vai ter soro, sangue e gordura. Uhum. E qual que é a diferença da úmida e superúmida? É pela quantidade de soro que a gente coloca. Entendeu? Úmida 1 para 1, superúmida a gente coloca mais do que a gente vai tirar. Tem alguma indicação específica para um para outro? Não, acho que vai mais da preferência do cirurgião. Tá certo. Bom, hoje em dia a gente vê que existem muitas nomenclaturas ali. Eu não sei o tanto que isso foi... É mais recente, né? De alta definição, de média definição. Eu já ouvi falar de mini lipo, né? Hidrolipo. Aí, criolipo, gente, vibrolipo. Então, tem muito nome, a gente fica um pouco confuso. Explica um pouco pra gente quais as diferenças, se isso aí tem realmente, tecnicamente, o que tem de diferente de uma pra outra. Tá, bom, vou começar do vibrolipo. Que assim, a gente faz a lipoaspiração com uma cânula, tá? Vou mostrar aqui pra vocês agora o que é uma cânula. Porque falando, às vezes, é difícil de... Ó, cânula... Mostrar aqui. Ó, é basicamente isso. Cânula é esse. Dá pra ver? Não, aqui tá pronto. Ó, cânula, gente, é isso daqui. Um instrumento usado pra fazer a sucção ali Aí da a gente gordura. faz um furinho e por esse furinho a gente passa a cânula tanto pra quebrar, né, como pra fazer a sucção da gordura. Isso daqui é uma cânula. O vibrolipo nada mais é do que uma cânula, tá? Só que é uma cânula que ela faz esse movimento de rotação e pra frente e pra trás. Então, assim, qual que é a grande vantagem do vibrolipo? É diminuir a fadiga do cirurgião. Basicamente isso. Porque, assim, a lipo, pro cirurgião, é muito cansativo. Porque pensa você ficar ali com aquele movimento. Porque é movimento de vai e vem, vai e vem, vai e vem. Só que hoje em dia a gente faz lipo... É muito difícil uma paciente falar, quero fazer lipo na barriga. Quero fazer lipo no braço. Geralmente ela quer fazer lipo em tudo. Então, a famosa lipoescultura, né? Lipoescultura, que é a que a gente fez. Que começa das costas, a gente tira o flanco, vai esculpindo realmente todo o corpo, fazendo cintura. Às vezes coloca a gordura no bumbum, aí vira a paciente, aí limpa braço, joelho, barriga. Gente, vamos combinar que já tá anestesiada, já tá entubada, já tá no centro cirúrgico. Você quer aproveitar, né? Não é só a pochetinha
caixinha, não. Já faz tudo que tem que ser feito. Já limpa tudo de uma vez, que a gente tem que aproveitar, porque não é sempre que a gente é submetido à anestesia, né? E tá lá no centro cirúrgico e tudo mais, a gente gosta de dar uma aproveitada. Com certeza. Então, assim, é uma cirurgia que pro cirurgião, ela é realmente muito cansativa. Então, Vibrolipo ajuda muito nesse sentido, que a gente consegue tirar muito mais gordura com menos tempo e menos esforço, porque daí o Vibrolipo ele já vai fazer aquele trabalho de quebrar a gordura e daí a gente não precisa fazer tanta força. Você só faz leves movimentos, assim, mais devagar. Então, assim, É um pouco mais lesivo, eu imagino, porque assim, eu já vi vídeos de lipoaspiração e eu vejo que é uma força muito grande que o cirurgião tem que fazer na cânula, então chega até a dar um medinho, assim, do procedimento, porque dá pra ver que existe um esforço grande. Sim. Não, eu vi cirurgião, até no último episódio a gente falou de peridrose, né? Que tem que fazer a lipoaspiração com uma pessoa do lado com um lencinho pra ir enxugando a testa, porque a pessoa vai suando, porque é muito esforço realmente. Então, assim, o Vibrolipo é isso, ele vai ajudar nisso. Agora, Lipo HD, Lipo MD, são as lipoaspirações de alta definição, média definição. Então, assim, funciona dessa forma. A gordura, ela tem 2 camadas. Camada profunda e camada superficial. A lipoaspiração convencional, ela vai tirar toda aquela camada profunda e coisa mínima da camada superficial. Quando a gente fala de uma lipo de definição, tanto média como alta definição, a gente já vai mexer nessa camada superficial, fazendo um jogo de luz e sombra para marcar a musculatura oblíqua, a linha média aqui da paciente. Então, assim, a média definição vai marcar principalmente aqui do ladinho e aqui no meio. E a HD vai realmente desenhar os gominhos, aquilo que chamam de six-pack. Vai desenhar esses gominhos no tecido subcutâneo. Eu, particularmente, não acho essa técnica muito bonita, tá? Muito raro. Respeita a anatomia de cada um? Ou geralmente você está desenhando na pele como se fosse um desenho numa tela? Desenha na pele como se fosse um desenho numa tela. Só que assim, tem pacientes que têm variações anatômicas. E se você for olhar uma pessoa que realmente malha e tem um abdômen trincado, os gominhos não são iguaizinhos, assim. Sim, não é perfeitamente 6 gominhos simétrico, perfeitinhos, né? assim. Então, assim, tem outra técnica que é mais nova. Inclusive, é um amigo meu que é o pai dessa técnica, que chama Lipo Graft, Lipo HD Graft, que enxerta gordura dentro do músculo. Então, aí vai definir os quadradinhos da paciente, mas assim, é o dela, entendeu? Vai respeitar a anatomia dela. É como se fosse uma hipertrofia mesmo. Só que exatamente. as custas de gordura que tá lá dentro. Sim, e não exatamente. de fibra muscular, né? Porque, querendo ou não, a gente malha pra aumentar a quantidade de fibra, né? Agora, pensa bem. Você tira a gordura e, ao mesmo tempo, injeta dentro do músculo. É genial, né? Porque genial. você tá... O six-pack não... Gente, o six-pack... Por que é sonho de muita gente? Inclusive meu. Brincadeira. Porque é muito difícil, gente. Tem que ter uma quantidade de gordura muito, muito, muito baixa, né? O índice Ainda mais em mulher. É a última coisa que vai definir. É a última coisa. Então, além de você ter uma hipertrofia muscular, tem que ter muito pouca gordura, né? Exatamente. Então, você, com essa técnica, você junta as duas coisas. Virou meu novo sonho. Exatamente. O nosso novo sonho. Muito legal, adorei saber dessa técnica. Inclusive, ele conseguiu comprovar que, por um estudo, que o adipócito é a célula de gordura que ele coloca dentro do músculo, ao longo do tempo vira um miócito, que é a célula do músculo. Mentira. Por quê? Sim. Porque ele tá fazendo vários estudos agora com regeneração. Que demais, gente. Isso aí é quase que uma célula genial, tronco. É genial. Tem muitas células tronco no tecido da gordura. Olha que maravilhoso. Muito fator de crescimento. Então, que outra coisa que eu sei? Hidrolipo. Gente, hidrolipo, não façam. Apenas isso. Porque assim, o que é? É uma lipo. Eu já vi várias propagandas, inclusive no Instagram, link patrocinado. Hidrolipo, venham fazer, não sei o quê. Eles vendem com uma lipoaspiração. Agora que eu vou levar um processo, né? É uma lipoaspiração que é feita em consultório, você não vai no hospital. Detalhe que eu já falei pra vocês que sangra, né? E risco, né? Os riscos. Exatamente. Então, assim, é uma lipoaspiração feita em consultório, sem anestesista, sem suporte, sem UTI. Imagina, acontece uma sem complicação. sangue, se precisar de uma transfusão. E com anestesia local, tá? Lembrando que a anestesia local, você não pode colocar a quantidade que te der na telha, assim, tipo, eu quero colocar tanto. Não, existe uma dose máxima que é calculada a partir do peso do paciente, que se você passa dessa dose máxima, ele pode ter uma intoxicação.
Então, assim, eu tenho amigas até que já fizeram, me mandaram foto dessa hidrolipo, que fez, tipo, nas costas inteira, fez lipoenxertia em consultório. Porque, assim, lipoenxertia a gente faz em centro cirúrgico, até porque tem risco de infecção, né? Você tá manipulando gordura, tirando gordura, processando, colocando de volta. Então, assim, tem que ser feito em centro cirúrgico, né, gente? E fora os riscos, eu acho extremamente arriscado. Anestesia, para fazer lipoaspiração, tem... Aí, cada cirurgião tem a sua preferência. No Nelligan, que é o livro, a Bíblia da Cirurgia Plástica, tá escrito que a anestesia mais segura é a anestesia geral. E por quê? Porque hoje a gente faz a lipoescultura. Começa com o paciente virado de barriga para baixo. Quando o paciente está virado de barriga para baixo, vai ser mais difícil de ventilar ele. Então, por isso que o mais seguro é realmente ele estar entubado. As pessoas veem o tubo como uma coisa tipo, ai meu Deus do céu, não quero ser entubado de jeito nenhum. Mas não, o tubo está protegendo a tua via aérea. A anestesia geral é a anestesia mais segura. Ainda mais quando você vai virar o paciente, desvirar o paciente, entendeu? Mas, assim, não é contraindicado fazer só com uma peridural, por exemplo. Peridural é tipo a hack aqui em cima. Fazer só com a peridural e uma sedação, um remédio para dormir. Isso vai da preferência do cirurgião e do anestesista, mas a minha preferência é a anestesia geral e é a que eu considero a mais segura, tá? Lipoaspiração, principalmente quando a gente faz lipoaspiração de grandes volumes, claro, tem um limite, né? Que... Na literatura, varia bastante, mas é em torno de 7% do peso da paciente. Mas, é aquilo que a gente falou no começo. Daquela quantidade que a gente faz a lipoaspiração, uma parte é gordura, uma parte é soro, se a paciente fez a úmida, superúmida, e uma parte é sangue. Então, assim, não é incomum, durante a cirurgia de lipoaspiração, a paciente ficar com a pressão um pouquinho mais baixa. Então, ela tem que estar monitorizada. Sim. Entendeu? A questão da anestesia também, tem muita gente que tem medo, realmente. A gente tem que pensar que um procedimento cirúrgico, a gente tem toda uma norma, né, de segurança que a pessoa vai ter que passar por uma avaliação pré-anestésica, ela vai passar por uma avaliação cardiológica, né? Então, não é simplesmente chegar e fazer a cirurgia. Existe todo um preparo, né, para a cirurgia, inclusive com medicamentos, né? Algumas suplementações também. Então, assim, existe todo um preparo para o procedimento cirúrgico. Não é uma coisa banal, né? Então, eu recentemente, né, alguns meses, fui submetida a uma cirurgia, né? Fiz rinoplastia. E eu fui super tranquila em relação à anestesia. Porque eu justamente passei por todas essas etapas. Passei num cardiologista. Então, assim, a gente só faz quando tá tudo bem. Exatamente. Né? Paciente jovem, né? Eu não espero que tenha nenhuma complicação, né? Então, é claro, existem os riscos. Mas tudo isso é muito bem pensado e programado para minimizar ao máximo a chance de acontecer uma complicação, né? Com certeza, com certeza. A gente pede os exames pré-operatórios e principalmente o que a gente precisa avaliar se a paciente não está com anemia e se ela não tem nenhuma hérnia. Eu já vi paciente com hérnia incisional, que a gente chama, que é quando a paciente... Como é que eu posso explicar? Quando a paciente tem alguma outra cirurgia na barriga, por aquela incisão que ela fez, forma uma hérnia. Então, assim, na hérnia, às vezes tem alça de intestino, às vezes tem órgãos, né, de dentro da barriga. E então a gente precisa saber se a paciente não tem nenhuma hérnia, por isso tem que fazer uma ultrassonografia abdominal ou tomografia. Eletrocardiograma, tem que passar com cardiologista, passa com anestesista antes da cirurgia para ser avaliado. Então, assim, é um procedimento muito seguro, até porque se a paciente está com uma anemia, se a paciente tem uma hérnia incisional gigantesca, você não vai fazer lipoaspiração antes dela corrigir essa hérnia, antes dela melhorar essa anemia. Eu tenho uma amiga que é nutróloga, a Paloma. Você conhece? Você conhece, não conhece a Paloma? Conheço. Ela desenvolveu um protocolo muito legal de suplementação, que você falou de suplementação, daí eu lembrei de falar. Pré-operatória, que faz, acho que 30 dias antes da lipo ela começa essa suplementação. E é muito legal, melhora muito o resultado, diminui seroma e melhora principalmente a experiência da paciente quanto à cirurgia, sabe? Diminui edema, dor, intestino preso, que às vezes fica no pós-operatório. Então, assim, tem todo um preparo, não é uma coisa assim, vou fazer uma lipo. Decidi hoje, amanhã eu tô no hospital entubando. Não. Até porque tem as questões emocionais também, né? A gente precisa estar preparado emocionalmente pro pós-operatório, pros cuidados. Gente, os cuidados pós-operatórios, muitas vezes eles são exaustivos, né? Você tem que ter tempo, você tem que estar preparado de uma maneira geral para o procedimento, né? E lipo dói.
Você doeu a sua? Como que foi a tua lipo quando você fez? Eu acho que eu fiz junto, aliás, o negócio de aproveitar a anestesia, então. Eu aproveitei, né? Então, coloquei prótese de mama e fiz a lipoaspiração no mesmo dia, assim, no mesmo procedimento, né? No mesmo tempo cirúrgico. Então, a prótese, a minha foi atrás do músculo. Então, assim, doeu tanto, que pra mim, eu nem lembro da dor da lipo. De tanto que essa prótese doeu. Então, a minha foi o contrário. Eu também coloquei prótese e aproveitei a anestesia. Mas a minha foi atrás da glândula. E eu senti tanta dor da lipo, mas tanta dor, que eu nem lembro de ter sentido dor da prótese. Acredito, foi exatamente o contrário. Assim, a lipo dói. Pensa que você tá descolando todo o tecido, né? A gente descola... tira toda aquela gordura profunda, dependendo se a paciente quer média definição, alta definição, a gente mexe na superficial também, mais ou menos. Mas, assim, descola todo aquele tecido. Ainda mais se você faz nas costas, depois vira paciente, faz na barriga, braço, joelho, interno de coxa. É uma cirurgia que é bem agressiva, assim. Tem um pós-operatório que é doloroso. Então, a paciente tem que estar psicologicamente preparada para isso. Com certeza, né? Com certeza. Os cuidados e principalmente analgesia, Com tudo certeza. isso. Imagina, antibiótico também toma, não toma. Então, assim, são muitos cuidados, muitos remédios e muitos cuidados específicos em relação à cirurgia. Outra coisa que, aproveitando isso de aproveitar, né, o tempo cirúrgico, em relação às tecnologias que a gente pode usar, aproveitar o tempo cirúrgico, né? Conta pra mim como que dá pra gente fazer quando tá ali, na mesa cirúrgica, na sala cirúrgica. Então, basicamente, assim, as tecnologias que a gente usa hoje em dia são laser e ultrassom. Cada um ali com seus nomes comerciais. Mas, assim, o laser, ele é como se ele liquefaz a gordura. Entende? Ele provoca a lipólise, que a gente chama, que é a quebra do adipócito, que é a célula de gordura. Então, assim, o laser ajuda a gente nisso. Ele liquefaz toda aquela gordura e depois a gente vem com uma outra cânula para retirar. E outra coisa, tem que alguns lasers fazem também, que daí depende muito do tipo, né? Mas eles fazem como se fosse um aquecimento ali no tecido e isso ajuda na retração. Tem muita paciente que depois de fazer a lipoaspiração fica com flacidez, fica com aquele umbigo triste, sabe? Então, assim, o laser, tanto o laser como o ultrassom, que o ultrassom auxilia que na pontinha da cânula vai emitir as ondas que vão ajudar a retrair aquela pele. Isso é muito legal, porque querendo ou não, se a gente tira aquela... Pensa assim, como se fosse um travesseiro, né? E a fronha, né? A gente tira, sei lá, um pouquinho ali do travesseiro. Aquela fronha vai sobrar, né? Exatamente. É mais ou menos o que acontece com a pele, né? Exatamente. Então, essa pele também precisa dar uma retraída e essas tecnologias ajudam nesse sentido. Inclusive, olha só, uma notícia que eu vi aqui recente, dia 11 de dezembro de 2022. A Xuxa foi submetida... Site O Fuxico, gente. O Fuxico. Exclusivo. Xuxa passa o sábado no hospital e se submete à lipoaspiração. Do jeito que tá escrito aqui, cai naquilo lá que a gente parece que... sexta-feira à noite ela deu um troço na cabeça e falou, vou fazer uma lipoaspiração. Mas, gente, não é bem assim, né? Então, ela foi submetida a uma lipoaspiração e ela usou uma tecnologia chamada Morpheus, né? Que é um aparelho também que ela usou. De radiofrequência. Né? Radiofrequência agulhada. Então, são microagulhas, né? Que penetram na pele. Daí, realmente é feito, vamos dizer assim, de fora para dentro, né? Penetram na pele, jogam aquela radiofrequência e ajudam exatamente nessa questão. Para não tirar a gordura e ficar com a pele flácida, né? Sim. Então, já é 2 em 1. Olha só, aproveitando. Tem que aproveitar o tempo cirúrgico, gente. Exatamente. E ela até falou nessa matéria que doeu, né? Falou. Abre aspas. Eu aproveitei a cirurgia e fiz a máquina Morpheus, que faz uns furinhos. Está me dando mais nervosinho quando eu tomo banho. Isso dói mais do que a própria lipo. Gente, eu costumo dizer que é a dor da beleza, né? Dói. Exatamente. Assim, nada que uma dipirona, um paracetamol, às vezes até precisa de algo um pouquinho mais forte, mas nada que uma medicação não resolva. Mas dói. Né? Que eu já vi muita gente falar assim, lipo é de boa. Lipo nem dói. E não, gente, não. Você tem que se preparar ali para um pós-operatório, porque dói sim. Sim, e é muito variável, né, de pessoa para pessoa. Tem gente que tem realmente uma resistência à dor um pouco maior e tem gente que é mais dolorida, né? E aproveitando que a gente estava falando ali das indicações, queria falar um pouquinho do pós-operatório.
Porque é muito comum, depois que a paciente faz a lipoaspiração, ela engordar. Isso tem até alguns estudos que mostram que em até 1 ano, a grande maioria das pacientes engordam. 1 ano depois da lipoaspiração. E isso tem um motivo. Não é porque assim, fez a lipoaspiração, não cuidou, agora quer fazer outra, quer tudo fácil. E não é. É porque assim, o teu corpo tem aquele estoque de gordura. E ele tá acostumado com aquele estoque. Então, a gente vai lá, faz uma lipoaspiração, tira 5 litros de gordura. Então, ele vai fazer de tudo para tentar recuperar aquela gordura que ele perdeu. E ele vai fazer isso de que forma? Aumentando a tua fome. Então, a paciente, depois da lipoaspiração, ela sente muita fome. Por isso que é muito importante o acompanhamento com a nutrologia, não só para suplementação pré-operatória, mas porque a paciente já tem que ter uma dieta balanceada, já tem que ter o hábito de fazer atividade física, que hoje os estudos mostram que acontece? Aí vai aumentar a fome. Só que a paciente acabou de fazer a lipoaspiração. Fala, não vou comer. Não vou comer, vou cuidar da alimentação. Então, o que o corpo faz? Diminui o metabolismo basal da paciente. Então, assim, o que vai impedir que isso aconteça? Você fazer atividade física. E o que os estudos mostram é que não precisa ter 4 horas de atividade física por dia. Você pode fazer 30 minutos 3 vezes por semana. Isso pra lipoaspiração, tá, gente? Tipo, não é estudo de cardiologia que fala, né? Nos estudos, acho que de cardiologia, eu lembro da época que eu tava prestando residência. Acho que é 50 minutos 3 vezes na semana. Mas pra lipoaspiração, pra manter teu metabolismo ali basal, 30 minutos, 3 vezes por semana, mas a paciente precisa ter o hábito de fazer atividade física. Com certeza. E também é um nível hormonal, né, que acontece. Não é simplesmente, tem mais fome, porque, sei lá, fez cirurgia, tá em casa. Não, isso é nível hormonal, né? Então, secreção de hormônios que estimulam a fome. Então, por isso que o acompanhamento psicológico também é muito importante, né? A gente tá preparado emocionalmente para saber que isso vai acontecer. Exatamente. Que é normal e que tem formas de contornar essa questão. Em relação à atividade física que você mencionou, quanto tempo depois da lipo que a gente pode praticar atividade física? Então, em geral, depois de 1 mês. Certo, 30 dias. Geral, e daí tem que começar bem devagar, ou já pode começar a fazer musculação? Tem alguma restrição? É que depende muito da paciente e da lipoaspiração que foi feita, da técnica, se usou tecnologia ou não. Mas, em geral, depois de 1 mês, a paciente está liberada. O único limitante é a dor. Mas é até bom nesse sentido que dor a dor um pouco. protege, porque né? Protege, porque senão a paciente já vai virar de ponta cabeça. Então, é verdade. É até bom que esse parâmetro... Eu, quando fiz lipoaspiração, eu lembro que até uns 3 meses depois, às vezes eu senti umas fisgadas. Daquela repuxada, assim, né? Então, assim, eu senti dor até bastante tempo depois, assim. Eu acho que é o maior limitante, assim. É cicatriz, né, gente? Corta... Quando a gente pensa, né? A gente fala assim, é só um buraquinho, é só a cânula que entra lá. Mas é uma cicatriz, né? Então, assim, corta a pele, corta a parte de baixo, de subcutâneo, né? Então, tem que pensar que tem toda uma... Até pequenos nervos ali, vasos ali. Então, é uma cicatriz, né? Se a pessoa vai tirar uma pintinha, um sinal, ela vai ter uma cicatriz, e essa cicatriz pode ter exatamente isso. Pode doer, pode fisgar, eu sempre explico. A pessoa que nem falou do lipoma, né? Vai tirar um lipoma nas costas, ou vai tirar... É uma pequena cirurgia, vai tirar uma pinta, mas é uma cicatriz. Então, toda cicatriz tem esses inconvenientes, né? Então, tanto estético, né? Quanto esse pós, né? Então, qualquer cicatriz vai ter essas alterações ali da sensibilidade, né? Sim, e na lipoaspiração a gente descola muito tecido, né? Apesar do furinho ser pequeno, a área que a gente pega, assim, do corpo é grande. Verdade. E falando em cicatriz, como é que faz? Dá para esconder essa cicatriz ali no biquíni? Não dá? Como é que é? A cicatriz, ela fica muito evidente? Como que faz? Aqui no Brasil, os cirurgiões têm muito a tendência de fazer todas as cicatrizes, assim, escondidas no biquíni. Então, assim, tanto de cirurgia da mama, como de lipoaspiração, abdominoplastia. Então, da lipoaspiração não é diferente. A gente costuma fazer as incisões onde o biquíni vai esconder. Então, assim, são 2 incisões bem aqui embaixo, assim. E as outras 2 a gente faz aqui no sulco mamário mesmo. Algumas pacientes até têm prótese de silicone, então tem aquela cicatriz. A gente acaba usando aquela cicatriz para fazer a incisão. Então, a parte de baixo da barriga, a gente faz a lipoaspiração por aqui.
E essa parte de cima da barriga, a gente pode entrar por aqui, ou dependendo, se a cânula for mais longa, alcança. Dependendo do tamanho da paciente, e se a cânula for mais longa, alcança também a parte de cima. E pra piorar, a brasileira adora um biquininho fio dental, né? Então, o cirurgião tem que dar um jeito ali de esconder naquele fiozinho de biquíni, né? E na parte de trás, também pensando no biquíni, a gente faz as incisões aqui em cima, mas onde a fitinha do biquíni ia fechar. E as outras incisões bem lá embaixo e uma, assim, praticamente no meio das nádegas, que é a que a gente usa pra fazer. Vou até mostrar aqui. E que a gente usa pra fazer como se fosse aquele, entre aspas, fio dental. Ó. Esse quadrilátero aqui. Ó. Esse triângulo aqui bem em cima do bumbum, a gente tenta deixar... Esse quadrilátero, na verdade, né? A gente tenta deixar ele bem sequinho, sem gordura nenhuma e grudado lá embaixo. Porque isso vai projetar mais o bumbum e vai dar aquela sensação, assim, do bumbum tá mais redondinho aqui em cima, mais empinadinho. O famoso bumbum na nuca. Exatamente. O famoso bumbum na nuca. Então, assim, a gente faz uma incisão bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, a outra bem aqui e aqui. Ou seja... Mesmo se você usar um biquíni minúsculo, o fio dental vai cobrir e não vai aparecer a cicatriz. Ah, legal. O cirurgião tem que se virar ali para conseguir esconder. Com certeza. Aqui no Brasil, as mulheres se importam muito com cicatriz. Muito, 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 muito. Tem paciente que não, mas a maioria das pacientes é muito preocupada, assim. Não quer que fique aparente nenhuma cicatriz. E outra coisa que eu acho legal falar também, de lipoenxertia. Que é assim, a gordura que a gente tira... a gente pode usar para colocar em outros lugares. Então, assim, antes de tudo, né? Que até você tinha comentado comigo, que às vezes a gordura dura, às vezes não dura, às vezes absorve tudo, às vezes não absorve. O que a gente faz, claro, vai muito de cada paciente. Às vezes o metabolismo da paciente, ali o corpo dela absorve toda aquela gordura que a gente coloca mesmo. Mas, assim, existem detalhes técnicos para a gente evitar que isso aconteça. Teoricamente, sempre vai absorver em torno de uns 30%. Mas, assim, o que é muito importante? É a gente tentar tirar o adipócito inteiro. Se você quebrar aquela gordura e colocar aquela gordura quebrada, tanto no bumbum, como na mama também, que é outro lugar que a gente pode fazer lipoenxertia, como na face, qualquer lugar que a gente queira volumizar, vai absorver. Então, o adipócito, a célula de gordura, precisa estar inteira. Para isso, a gente costuma usar uma cânula um pouquinho mais grossinha para fazer. E... por exemplo, o vibrolipo, quebra muito o adipócito. Então, vibrolipo, tecnologia, não é legal você usar se você tá querendo enxertar. Então, é uma paciente que vai usar tecnologia. O que a gente faz? Começa a lipoaspiração até na seringa, porque tem umas bombas de vácuo para sugar, que se a bomba de vácuo for muito forte, também quebra o adipócito. Então, ela tem que estar bem fraquinha, ou fazer com uma seringuinha mesmo para lipar. Tira a gordura que você vai precisar, aí depois você usa o vibrolipo, o laser, etc. Então, assim, a gordura tem que estar bem retirada, digamos assim, para ela durar, né? Exatamente. E quando injeta novamente, passa por um tratamento? Como é que é? Aquela gordura vai direto? Porque também tem líquido, tem sangue, vai tudo junto? Ou como é que faz? O que a gente costuma fazer é só peneirar. Então, a gordura ela vai ser coletada num frasco estéril e a gente deixa ela decantando. Então, aí todo aquele soro, sangue, vai ficar no andar de baixo. Aí a gente abre a mangueirinha, sai tudo aquilo e fica a gordura em cima. Aí da gordura que fica em cima, a gente ainda dá uma peneiradinha, porque não adianta nada injetar soro na paciente, vai absorver. Entendeu? Então, quanto mais pura tiver aquela gordura, melhor. E você diria assim, vamos dizer, uma porcentagem, assim, hoje é quase que todas as lipos têm enxertia, né? A famosa lipoescultura, ou não? Ou ainda se faz muita lipo, puramente lipo, só tirar a gordura? Muito difícil a paciente não querer colocar pelo menos um pouquinho no bumbum. Muito difícil, porque mesmo se a paciente já tiver bumbum, é legal para dar aquela empinadinha, sabe? Para modelar. Exatamente. A gente faz como se fosse uma meia-lua, assim, em cima. Então, muito difícil a paciente não querer fazer. E, de qualquer forma, mesmo se a paciente não quer colocar no glúteo, não quer colocar na mama, porque, assim, lipoenxertia na mama é muito raro da gente ver, porque, geralmente, quando a paciente quer volumizar, a gente já indica direto prótese. Mas, às vezes, a paciente quer uma mama muito, muito, muito natural.
Então, assim, para esses casos, acaba tendo indicação. É muito raro da gente fazer, na também verdade. poderia fazer, pensando bem assim, poderia fazer para ajudar no colo, né? Sim. Porque tem mama que é mais separada mesmo, anatomicamente. Então, de repente, para fazer aquele Vzinho do decote... Sim, dá pra fazer. Dá pra fazer, sim. E lipoenxertia facial também, que a gente pode usar fazendo as técnicas do MD Codes mesmo, pra volumizar. E o que dá pra gente fazer quando a gente não quer volumizar é realmente quebrar a gordura. Fazer de uma seringa pra outra, assim, a gente faz assim pra quebrar a gordura. Fica uma breubinha, assim, sabe? Uma gosminha, uma geleinha. Só que a gordura tem muito fator de crescimento e muitas células-tronco. Então, melhora muito a qualidade da pele. Bioestimulador de colágeno, praticamente. Não necessariamente de colágeno, mas é fator de crescimento para melhora da qualidade da pele. É como se a paciente tivesse feito um Sculptra, assim, alguns meses depois, quando a gente compara. Mas daí injetado em que plano, assim? Mais superficial mesmo? Não, no subcutâneo mesmo. Subcutâneo. Mas assim, não com a intenção de volumizar, até porque vai absorver. Se você quebra a gordura, vai absorver. Mas a gente faz assim, só pra melhorar a qualidade. Aqui no colo também, que às vezes os pacientes ficam com umas ruguinhas aqui. É super legal pra fazer, pra melhorar a qualidade da pele. Então, assim, a lipoenxertia não é só pra volumizar. Eu, hoje em dia, não vejo nenhuma lipoaspiração que não tenha nada de lipoenxertia. Que por mais que a paciente não queira volumizar, melhorar a qualidade da pele, todo mundo quer, ainda mais sem custo adicional, né? Sem produto, né? Exatamente. Produto que saiu de você mesmo. Exatamente. Então, assim, não tem por que jogar fora. Inclusive, nos Estados Unidos, um cirurgião plástico que criou um banco de gordura. Meu Deus! Que eles chamam de Golden Liquid, assim, tipo, líquido de ouro. Então, assim, do meu jeito, tem gente que congela óvulos, tem gente que congela gordura. Porque, você faz a lipoaspiração, fica aquela gordura ali que você não usa, ao invés de jogar fora, congela para daqui a alguns anos você tratar aquela gordura e colocar em você mesma. Até porque a gente sabe que ao longo dos anos a gente absorve coxinhas de gordura no rosto, né? Então, você pode volumizar usando a tua própria gordura também, ao longo dos anos. E poderia guardar isso? Se você guarda de forma estéril, Sim. em nitrogênio líquido. Olha assim, só, nunca vi gente. nenhum estudo comprovando quanto tempo que vai durar. É uma coisa muito nova, né? E acho que não tá aprovado pela Anvisa nada disso. Sim, mas muito legal, porque pensa bem, se você É uma falou ideia legal. na questão de enxertar dentro do músculo e ele ao longo do tempo ele se transforma, isso é muito valioso, isso é como se fosse uma célula tronco mesmo. Exatamente. Então, tem muita coisa na medicina que ainda tá para avançar, que ainda tá para ser descoberto, várias novas utilizações, né? Então, nossa, muito legal, isso aí eu não sabia. E hoje em dia estão usando gordura para medula, por exemplo, paciente que já é paraplégico, tetraplégico, para regeneração mesmo. Então, eu acho interessante guardar. Sim, sabe? com certeza. Se a pessoa já vai se submeter a uma lipoaspiração, tem muitos estudos aí usando tecido, assim, usando gordura em andamento, sabe? Bom, a gente já falou do pós-operatório também, né? Outra coisa que eu acho interessante falar de pós-operatório que eu não falei é que se a paciente engorda depois da lipoaspiração, não vai engordar de uma forma proporcional. Então, por exemplo, assim, eu, Laís, fiz lipoaspiração aqui nas costas, na barriga, eu não lipoaspirei o braço, lipoaspirei o interno da coxa, não lipoaspirei o joelho. Quando eu engordo, parece que vai tudo pro braço e pro joelho. Fica desproporcional. Porque, assim, os adipócitos, que são as células de gordura, elas não se multiplicam. A gente nasce com aquela quantidade de adipócitos. Quando a gente engorda, eles incham. E quando a gente emagrece, eles desincham. Basicamente isso. Então, se você fez uma lipoaspiração e de uma determinada região você retirou adipócitos, na hora que você engordar, você vai engordar menos naquela região que tem menos e vai engordar mais nas regiões que tem mais. E se eu lipar tudo? E como que eu vou engordar? Vai engordar na gordura intraabdominal. Que é a de maior risco cardiovascular, né? Exatamente. Tanto é que um dos parâmetros ali do risco cardiovascular é a cintura abdominal, né? Porque reflete muito bem a gordura interna, né? Então, exatamente. Tem que ser tudo com parcimônia, né? Mas é muito legal esse efeito a longo prazo da lipo, que quando você
aquela pochetinha lá de baixo, né? Então, eu quando eu fiz a lipo, eu lipei bastante. Era a gordura que mais me incomodava. Você tava super magra, né? Eu tava. Quando você fez a lipo. Eu tava mais... Mas eu tinha aquele acúmulo de gordura que me incomodava, né? Então, depois da lipo, já teve momentos que eu estive mais magrinha, mais gordinha. Independente disso, do meu peso, a estrutura da minha barriga, ela não mudou, né? Depois da lipo. Exatamente. Então, mesmo eu engordando... porque a gente não fica, né? Não mantém sempre o mesmo peso ao longo ali da vida, né? Então, mas a estrutura, depois que eu fiz a lipo, mudou o meu corpo. E isso é realmente... É a longo prazo, né? Então, isso aí é muito legal. Da lipo, esse resultado a longo prazo. Sim. Mas, realmente, a questão do braço é incomoda. E eu costumo dizer que tem gordura que você nasce com ela e morre com ela. Que é muito difícil de perder. Tipo aquela pochetinha, assim. O meu noivo, Gabriel, ele vai ficar bravo de eu falar dele aqui. Mas, assim, ele malha... Ele é super regrado da alimentação. O Gabriel chega a ser chato, porque ele pega a balança, ele vai medindo o arroz ali. Aí vai tirando grãozinho por grãozinho de arroz até ficar exatamente aquela quantidade. Então, assim, ele tem 10%, 11% de gordura corporal. E ele tem uma gordurinha aqui na pochetinha que incomoda ele. Então, assim, tem gordura que por mais que você esteja com pouquíssima gordura, taxa de gordura corporal, ainda assim vai ficar ali, sabe? A gente nasce com ela, morre com ela. Então, assim, a lipoaspiração é justamente para esse contorno corporal. Não é para emagrecer. Não é para perder peso. Então, assim, o ideal é a gente fazer a lipoaspiração numa paciente que tá dentro do peso, que tem já uma boa quantidade de massa magra, para contornar. É a cereja do bolo. Quando você fez a lipoaspiração, eu lembro que você tinha emagrecido uns 13 quilos, não é? Foi. Inclusive, tava malhando pra caramba. Exatamente. Inclusive, a lipoaspiração veio de gaiato. Veio só pra aproveitar. Porque, na verdade, eu queria colocar prótese de silicone, que foi por conta do emagrecimento. Então, né, a gente emagrece o corpo inteiro. Assim como quando a gente engorda, né? Engorda o corpo todo, até o rosto, né? Engorda, emagrece. E na época, eu tinha emagrecido 13 quilos. Então, o meu peito, ele caiu, assim, mas ele desabou, foi parar lá embaixo. Então, eu nunca tive muito peito, né? Nunca tive muita mama. Então, eu queria simplesmente, não queria volumizar, nunca quis ter mamas volumosas, até porque eu sou mais baixinha, então não fica muito legal, né? Eu não queria, eu só queria devolver aquilo que era meu, sabe? Queria voltar com o meu corpo de antes. Só que, né, já tava com uma estrutura corporal diferente. Daí, a lipo veio de gaiato. Já tava lá na consulta, falei, mas e essa gordurinha aqui? E daí, deu certo. Daí, o cirurgião, ele avaliou, topou. E deu tudo certo, graças a Deus. E eu adorei o resultado. Ficou linda. E você fez lipoenxertia também, né? Fiz. Eu também. Mas eu não acho que tenha ficado muito, assim. Não acho que o meu desenho corporal mudou muito. Aí o meu mudou, prima. O seu mudou muito? O meu mudou muito. Bumbum, né? Aí, esses dias, a Laís estava lá em casa. Aí, a funcionária que trabalha lá conhece a gente desde criança, né? Gente, a Ivaneide fazia leite com Nescau pra mim, quando eu era criança. Aí, a Ivaneide olhou pra Laís e falou, mas que bundão que é esse? É verdade. Ai, que bundão que é esse, Laís? Daí ela, eu coloquei. É verdade. Não, a minha lipoenxertia ficou. Ficou, né? Não ficou absorveu bonito, quase o contorno, nada. Né? O contorno ficou super bonito. E quando você engorda? Você engorda mais no bumbum, assim? Olha só, tem que tomar cuidado. Sim. Porque, querendo ou não, é gordura braço, que foi colocada. bumbum e joelho que eu engordo. Querendo ou não, né? Quando a gente coloca gordura ali naquele lugar, vai engordar Exatamente. mais ali, né? Não, inclusive se coloca no rosto. Porque às vezes a gente faz lipoenxertia facial, aí faz aqui, faz preenchimento labial com gordura do próprio paciente. Aí a paciente engorda, vai colocar louco desse tamanho, entendeu? Porque vai engordar no adipócito que tá ali dentro. Meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado, gente. Tem que manter o peso, né? Sim. É Por mais... É difícil, mas assim... Claro, se engordar 2 quilos, entendeu? Engorda 2 quilos, emagrece, tudo bem. Agora, se engordar, sei lá, 20 quilos depois da lipoaspiração... Vai ficar bem desproporcional, digamos assim. Olá, em relação às complicações, né, de pós, a gente já falou da cicatriz, né? Quem tem, por exemplo, queloide ou tendência a ter uma cicatriz hipertrófica, que é aquela cicatriz que fica mais gordinha, acontece na lipo, nos pontinhos de entrada? Como é que Acontece, prima, acontece. Assim, tem pacientes, o queloide, ele é genético. Então, assim, o queloide não é por conta da cirurgia, é uma tendência daquela pessoa de fazer. Então, qualquer corte que a gente fizer no corpo dela,
ela tem chance de fazer queloide. Sendo assim, a gente tem vários tratamentos. Queloide tem tratamento. Dá para aplicar Triancil, até logo depois da cirurgia, aplica, ou indicar beta-terapia. Tem tratamento, mas sempre tem chance de acontecer. Apesar dos cortes serem pequenos e escondidos, pode acontecer de ficar uma cicatriz hipertrófica, que é a cicatriz gordinha. Pode acontecer de forma quelóide, aquela cicatriz que cresce além da incisão. Pode acontecer. Mas tudo tem tratamento, tudo tem solução. Nem que seja para alguns meses depois a gente tirar aquela parte mesmo, aquela cicatriz e refazer. Outra complicação, assim, né? Falando dessa questão da cânula, né? Esse instrumento e ainda sendo colocado e retirado, assim, com força, né? Mesmo essa outra técnica que você falou de vibrolipo, né? Existe a chance ali da gente perfurar alguma estrutura ali dentro da barriga? Isso acontece? Existe a chance, sim. Eu, honestamente, nunca vi acontecer, mas já fiquei sabendo. E tem relatos na literatura de perfuração de alça de intestino, perfuração de fígado, perfuração de baço, perfuração de rim. Eu conheço um caso da época minha de faculdade, um cirurgião plástico renomado, né? Gente, existe uma coisa que chama CRM positivo, que é o seguinte, é uma maldição de quem é médico tem esse fator CRM positivo, que se é para acontecer alguma coisa, pode ter certeza que vai acontecer. Tem uma complicação para acontecer, é nele que vai acontecer, porque é o fator CRM Exatamente. positivo. Então, era a esposa de um médico, né? E teve uma perfuração de alça intestinal, ou seja, gente, furou uma tripa, tá? A cânula lá era para ficar só na parte superficial, lá na gordura, e, penetrou ali e furou uma alça intestinal, perfurou uma tripa, né? Então, isso é uma complicação muito, muito grave. Gravíssima. O paciente ficou na UTI e teve que fazer uma laparotomia exploratória, né? Que fala que é nada mais, nada menos do que abrir barriga daqui de cima até aqui. Então, uma incisão enorme. Uma paciente que era jovem, era magra, foi fazer um procedimento estético, né? Um procedimento cirúrgico estético e, infelizmente, teve uma complicação. Então, assim, é uma coisa muito séria, né, prima? Pode acontecer. Então, é assim, ó, a gordura, como eu falei no começo, ela tem duas camadas. Tem a gordura superficial, tem a gordura profunda. E depois disso, tem uma capa, que a gente chama de aponeurose, que essa capa joga todos os órgãos ali pra dentro. Então, o que acontece? O ideal, né, é a lipoaspiração ficar só nessa camada de gordura. Quando perfura, tem que passar por essa capa. Que é a aponeurose. Então, assim, não é tão fácil de acontecer também. Tem que ser uma força bem grande. Exatamente. Pra tem perfurar. que ser uma força muito grande. Porque, querendo ou não, gente, revestido... a aponeurose fica em cima do músculo, né? Fica ali na gordura, aí tem a aponeurose e tem o músculo ali embaixo. Gente, Depois tem a gordura pré-peritoneal, peritônio. Tipo, tem várias camadas até a gente atingir a camadas alça. que são fibrosas, que são grossas, né? Então, imagina, fibras musculares e não é tão fácil realmente de acontecer, mas... E outra, quando faz a lipo, você tem que fazer assim, não assim, né? Com certeza. Tem que tomar muito cuidado. Vai muito também do cirurgião, né? Da mão do cirurgião, mas... Experiência. Com certeza. Mas, infelizmente, é uma possível complicação. Uma complicação certeza. grave, né? Porque imagina só, dentro da alça intestinal tem o quê, gente? Tem cocô. Você perfura a alça intestinal, fezes que caem na cavidade abdominal. Então, isso pode... facilmente, frequentemente, dá uma sepse, né? Uma infecção generalizada. Sim. Então, é uma complicação muito, muito grave. Com certeza. E daí, tá lá na cirurgia, teve a suspeita de que perfurou uma alça, que teve alguma complicação nesse sentido. Saiu cocô na cânula. E daí? O que você faz? Aspirou cocô? Bom, aí, o que eu faria, né? Eu acho que a gente sempre tem que passar uma ótica, né? Todo cirurgião plástico antes de tudo, cirurgião geral. Né? E a gente tem que saber manejar esse tipo de complicação, claro. E chamar ajuda também, né? Ter humildade de ligar ali pro cirurgião do aparelho digestivo e falar, acho que teve uma complicação aqui, vem me ajudar. Mas assim, o que dá pra gente fazer? Pra não ter que fazer a laparotomia exploradora, que é aquele corte daqui até aqui. Às vezes tem que fazer a laparotomia, dependendo do quanto pegou de alça e se, por exemplo, pegou fígado, pegou baço, tá sangrando muito. Às vezes, por vídeo, a gente não consegue parar esse sangramento. Às vezes, a paciente está instável já, que a pressão da paciente caiu. Isso já é contraindicação pra gente fazer o vídeo, tá? Mas não, se tá tudo bem, só é uma suspeita ali, quero checar. Dá pra fazer uma incisão no umbigo.
Cortinho, né? No umbigo. Um cortinho no umbigo. A gente faz o que a gente chama de pneumoperitônio, que é injetar gás dentro da barriga, gás carbônico, que a gente faz para criar um teto, que a gente chama, que é pra gente conseguir enxergar. Se eu coloco uma ótica numa barriga sem teto, eu não vou ver nada. Vai estar a alça aqui na frente, com gordura. Então, o que a gente faz? A gente injeta o ar para criar um campo ali de visão. Gente, ótica é uma câmerazinha. Uma câmerazinha que coloca ali dentro, como se fosse uma cânula, Exatamente. Né? Perfura ali, coloca a câmerazinha ali para ver o que tá acontecendo. Exatamente. Sem ter que abrir, né? Com a ótica, a gente consegue ver fígado, baço, a gente pode colocar 2 pinças também para correr toda a alça de intestino para ver se tá tudo bem. E dependendo, né, se for uma perfuração muito pequena, se não tiver extravasado conteúdo fecal, cocô, para a cavidade, a gente consegue resolver por vídeo, sim. Dá para suturar, dar ponto ali na alça. No fígado, se tiver feito só um desencapsulado, né, que a gente fala, que é um furinho superficial, digamos assim. Também a gente consegue cauterizar, queimar ali. Baço já é mais difícil. Baço, se pegar baço, provavelmente vai ter que tirar. Dá pra fazer por vídeo também, mas é aquela coisa, se estiver sangrando muito, o paciente estiver instável, tudo depende de caso para caso. Eu nunca vi acontecer de perfurar órgãos de dentro da barriga. A lipoaspiração. Nunca vi acontecer. Mas imagino, assim, que se um dia acontecer, essa que seria a minha conduta. Primeiro, chamar ajuda, né, de um cirurgião do aparelho digestivo, que eu acho que quando a gente pega alça de intestino, fígado, baço, aí já não tá muito na área da cirurgia plástica, por mais que a gente seja cirurgião geral, não é nosso dia a dia. Mas acho que eu passaria uma ótica e chamaria ajuda. É isso aí, gente. Humildade, né? Acima de certeza. tudo. E lembra que a gente falou da segurança do procedimento? Acontece alguma coisa, você está em um consultório. E aí, o que você faz? Reza, né? Não tem muito o que fazer, né? OF, orações fervorosas. Então, gente, tem mais alguma coisa? Tem mais um tema quentíssimo, falando ainda sobre essas complicações. A gente sabe que tem complicações que são graves, né? Sim. Outra complicação bem grave que tem é necrose de pele. Por exemplo, se você tira muita gordura, tira toda aquela camada profunda que eu falei de gordura e toda aquela camada superficial, a pele não tem vascularização. Então, a pele morre. Morre mesmo. Então, assim, isso eu já vi um caso. E um resultado totalmente inestético, né? Porque... Totalmente inestético. Então, assim, não pode fazer uma lipoaspiração muito agressiva, não pode tirar muita gordura. Tem que ser respeitado aquele limite de segurança mesmo, né? Exatamente. Bom, então na mídia, não tão recentemente assim, acho que 1 ano, 2 anos, teve uma blogueira que veio a óbito, né? Faleceu de complicação de uma lipoaspiração. Você conhece esse caso? Você sabe me dizer mais ou menos o que aconteceu? É comum isso acontecer? Eu conheço esse caso pela mídia também. Assim, não no meio da cirurgia plástica, assim, eu fiquei sabendo pela mídia também. Pelo laudo que eu vi, a paciente teve mais de 30 perfurações intraabdominais, contando fígado, baço, alça, tudo. E foi feita por um cirurgião plástico mesmo. Ele era cirurgião plástico, porque às vezes acontece esse tipo de coisa e o profissional que fez não era habilitado, né? No caso, era um cirurgião plástico. E pelo que eu fiquei sabendo, a paciente recebeu alta, foi para casa e ela já estava se queixando de dor. Então, assim, por isso que os familiares também acusaram de negligência. Porque demorou para fazer uma tomografia, para investigar o que realmente estava acontecendo. Né? Era uma paciente jovem, que tinha filho pequeno. Então, assim, isso é uma tragédia. Sim. É algo que não pode acontecer. Mas eu fico imaginando... É difícil julgar, né? Eu não estava na cirurgia, não sei como é que estava a paciente. Mas, assim, é aquilo que eu falo. A cânula, a gente faz a lipoaspiração assim. Né? Como é que você vai ter 30 perfurações? É muito. Ele tava, né? Porque, assim, eu não sei se é excesso de confiança, se é o cara usar muita força ali, não... Porque, assim, você tem que fazer as coisas com cautela, né? Com cuidado. Sim, com muita atenção sempre, exatamente. Né? Então, gente, negligência nada mais é do que um dos erros médicos que, às vezes, os pacientes, eles entram na justiça e alegam negligência, né? Que é o quê? Olha, eu tô com dor. Isso é normal, isso não é nada. Olha, eu estou com muita dor. Não, isso é normal, vai pra casa. Olha, eu não tô suportando de dor. Isso é negligência, né? A gente não sabe se realmente aconteceu ou não aconteceu, exatamente. Mas foi o que a família acusou, né? Até porque, assim, se você tem 30 perfurações intraabdominais, provavelmente é uma paciente que vai ter peritonite, né? Ou seja, uma dor
insuportável com aquela rigidez. Exatamente. E o que a gente chama de descompressão brusca positiva, que é apendicite, o Bloomberg, sabe? Que a gente fala. Acho que foi um pouco técnico demais, mas é assim, quando você comprime a barriga da paciente, ela não sente tanta dor. Quando você solta, ela sente muita dor. Isso é um sinal para nós que tem alguma inflamação ali dentro da barriga. Tem de apendicite, se você aperta ali bem no lugarzinho do apêndice, solta, na hora que solta, o paciente vai ter dor. Por quê? Porque está inflamado. O peritônio, aquela região da barriga. Então, provavelmente, essa paciente, saindo do centro cirúrgico com 30 perfurações intraabdominais, ela tinha peritonite, né? Exatamente. E é uma coisa que com o exame físico ele já ia desconfiar, com o exame físico ele já ia pedir a tomografia, já ia abordar, já ia, enfim, chamar a equipe do aparelho digestivo para ajudar. Então, assim, acabou se estendendo um pouco demais e ela morreu de sepse, né? Sim. Essa paciente, ela teve uma sepse que começou de foco abdominal, mas acabou generalizando. E mesmo sendo uma paciente jovem, ela não resistiu. Gente, e para você fazer esse diagnóstico, né, mesmo que tenha acontecido todos esses sinais ali depois da alta, precisaria do quê? Avaliação, exame físico. Então, assim, terminou a cirurgia, a paciente está em casa, ela está se queixando, olha, não estou aguentando de dor. Vai para o hospital que eu tô indo lá, entendeu? Então, é a assistência. A cirurgia, a prática do cirurgião vai muito além daquele procedimento que ele faz na mesa cirúrgica. Exatamente. E sim o pós-operatório também, Exatamente. a atenção que ele tem que dar. Pode ser uma paciente... Eu li também que era uma paciente poliqueixosa, aquela paciente que realmente é muito dolorosa, tudo reclama e tudo mais. A gente tem esses perfis de paciente mesmo. Mas valorizar o que o paciente está te falando. Com Gente, certeza. pode ser um procedimento cirúrgico ou pode ser um procedimento estético, um preenchimento que você faz. A gente tem que valorizar a queixa do paciente, né? Com certeza. Então, mesmo que ele não tenha, vamos dizer assim, cometido, a gente não sabe exatamente que erro que foi cometido, né? Isso aí é uma coisa que é a justiça, né? Que o processo que foi julgado e tudo mais. Mas sempre um erro do médico quando a gente não ouve o paciente, quando a gente não valoriza aquilo que ele fala, né? Então, isso faz parte da cirurgia, ela não termina ali a hora que você fecha. De jeito nenhum. Né? E outras complicações possíveis também são seroma, que é acúmulo de líquido. Quando você faz a lipoaspiração, você cria uma cavitação, um espaço livre. E então pode ser que acumule líquido. Tanto é que alguns cirurgiões até optam por deixar dreno. Né? O que é o dreno? Dreno é um caninho, né? Basicamente, que vai comunicar aqui o subcutâneo, né? Que a gente fez a lipoaspiração com a região fora da barriga para guiar esse líquido e ele ter por onde sair. Um canudinho que tá lá, Exatamente. Drenando o líquido de dentro para fora para esse líquido não ficar acumulado. É isso, né? Então, geralmente eles colocam um dreno de Penrose, japonês não, dreno de Penrose, que é como se fosse um dedinho de luva. É aquele Molinho. mesmo materialzinho, Látex. molinho. Exatamente. Não para o líquido passar no meio dele, tipo um canudinho, mas para ele só guiar o líquido para sair. Tem outros drenos também que eu acho sacanagem usar, que usaram em mim, inclusive. Em mim, acho que eu fiquei com o Portovac, que é um dreno que ele é de plástico, é um canudão duro, e tem como se fosse uma bombinha de vácuo para fora. Então, suga a barriga. Então, é aquela região que já tá super sensível, que acabou de ser lipoaspirada e tá com aquela pressão, sabe? Positiva, negativa, aliás, que fazem para fora da barriga. Então, assim, não foi bacana. Pois é. Eu fiquei louca, assim, 2 dias depois da cirurgia, acho que eu tava reclamando tanto que meu pai falou, foda-se, vamos tirar esse dreno. E ele tirou o dreno e falou pro cirurgião, tirei. Meu Deus. O cirurgião ficou louco. Meu tio, ele é ortopedista, tá? Então, assim, ele vai meter a mão onde não deve, né? Inclusive, eu tenho uma história muito boa que vou deixar para outro dia, porque eu já tive um abscesso. Verdade. Que quem drenou foi quem? O meu tio ortopedista. Mas aí eu lembro desse dia. Não, foi um trauma na minha vida. Mas aí, essa questão vai muito da sensibilidade do cirurgião, né? Do conforto pós-operatório, né? Toda a experiência do paciente no procedimento, isso é de responsabilidade do profissional. Com então, certeza. escolha um cirurgião plástico que você sabe que ele se preocupa com a sua dor, com o seu incômodo. Exatamente. Que ele ouve as suas queixas, né? Então, a consulta pré-operatória é muito importante para você entender o quanto que o médico está disposto a te ouvir, a te atender realmente as suas queixas, né? Porque, gente, complicação pode acontecer. E, às vezes, acontece.
né? Então, Exatamente. quanto que aquele profissional ele tá disposto a tá com você se acontecer alguma coisa, né? Faz toda a diferença, né? Exatamente. Até você comentou hoje comigo de... Eu tenho um pezinho atrás com cirurgião plástico, tenho sim, vou explanar aqui, que é o seguinte, às vezes eu percebo que alguns cirurgiões plásticos, quando acontece alguma complicação, mas você fez isso, mas é porque você não sei o quê, mas é porque você... Então, assim, quanto disso realmente é culpa do paciente, ou é uma complicação do cirurgião? Como que a gente balanceia isso aí? Então, assim, em minha defesa, mas assim, a cirurgia plástica é 50% técnica do cirurgião e conduta do cirurgião, mas a gente depende muito do cuidado pós-operatório do paciente, em seguir todas as orientações que a gente dá. Tanto de dieta, atividade física, a alimentação, hábitos. Então, assim, se você fala para o paciente que não pode fazer atividade física, ele vai lá e faz, pode abrir um ponto, entendeu? Pode dar alguma complicação. Então, assim, mas existem erros técnicos também, né? Somos humanos. E eu acho muito importante, eu não acho, como é que eu posso dizer, sem ser antiética? Assim, eu não acho de boa fé você manipular o paciente dessa forma do tipo, teve uma complicação. Mas o que você fez? Fiz um macarrão. Tá vendo? Não era pra fazer macarrão. Fez macarrão. Fez macarrão instantâneo? Então, não era o instantâneo, acontece, abre ponto. Entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa assumir as coisas. E boa parte da relação médico-paciente, da confiança que o paciente deposita em você, vai da transparência. O paciente sabe quando você está sendo verdadeiro, quando você está sendo honesto. Então, assim, erros podem acontecer? Podem. Podem. Por melhor e mais experiente que seja o seu cirurgião. Eu, como paciente, o que eu esperaria do meu cirurgião, do meu anestesista, caso eu inclusive, eu tive uma complicação anestésica da minha lipo, vou até contar aqui, mas o que eu esperaria do profissional? Verdade. Transparência. Entendeu? Óbvio que ninguém vai fazer algo por mal, né? Complicações podem acontecer, a gente tá ciente disso, inclusive antes de se submeter à cirurgia, mas ficar manipulando o paciente dessa forma, eu não concordo, não acho de boa fé.